Olá, então vamos dar continuidade, desta vez na segunda parte da nossa aula de nervos cranianos. Então, na primeira parte, nós vimos algumas características gerais dos nervos cranianos. Então, nós vimos que eles têm números, esses números, eles são números romanos que nós utilizamos para denominar cada par. Eles têm um nome, então essa nomenclatura deles inicia dos nervos antero-posterior nesse sentido, então eles possuem estes nomes. O par primeiro, então, ele vai se originar, não, ele vai se encontrar também nesta região mais anterior, além de se originar nessa região, então, mais no sentido anterior. Então, ele vai crescendo, ele vai aumentando este número conforme ele vai ser conforme ele vai, então, se originando nas porções mais posteriores. Então, eles também têm algumas características funcionais, então eles podem ser motores, ou sensitivos, ou ainda mistos, e as suas origens no encéfalo que elas variam. Então, nós temos o primeiro e o segundo par, que eles têm origens diferentes dos demais pares cranianos, e também as suas funções elas vão variar. Então, aqui tem novamente aquela figura que eu coloquei na aula anterior. Então, aqui é só uma visão geral destes nervos cranianos, se eles são sensitivos ou motores, e também aqui tem a região que eles estão se ramificando, se inserindo. Então, esta é uma figura bem interessante para a gente observar. Aqui nós temos uma lista dos nervos cranianos. Tem aqui o número deles, numerais aqui, então, que são convencionais, como 1, 2, 3. E aqui nós temos, então, os seus nomes específicos. E nós temos, então, aqui um numeral romano, que é a nomenclatura mais utilizada, que é mais usual para nós conhecermos, para nós utilizarmos posteriormente. Então, aqui também, depois dessa nomenclatura em numerais romanos, nós temos se eles são sensoriais, motores ou ainda mistos. Então, aqui é aquela imagem que eu tinha colocado também na outra aula, só para a gente relembrar. Então, nós temos aqui os nervos, os nomes e os números romanos, e nós temos aqui a região de entrada ou saída do encéfalo. A região de entrada ou saída do encéfalo, ela é diferente da sua origem, tá? Então, é bom ressaltar isso. Então, aqui é só para a gente observar também os nervos faciais, os nervos do crânio que nós possuímos e as suas ramificações, relembrando também que aqui nós temos, por exemplo, o nervo auriculotemporal, mas se a gente for olhar naquela lista que nós temos ali, com o nome dos nervos e com o nome ali se eles são mistos ou motores, não tem este nervo. Por quê? Porque este nervo ele vai se originar de um outro, mas entretanto ele é chamado usualmente de nervo auriculotemporal. Mas este nervo que ele se origina então ali na região da orelha, ele pode ser oriundo, por exemplo, do nervo vestíbulo coclear. Então aqui nós temos essa parte aqui, que nós conseguimos observar algumas estruturas, como o encéfalo, que nós temos o encéfalo, nós temos o cerebelo, nós temos essa região aqui do nervo olfatório, nós temos a região que corresponde ao nervo óptico. Então, aqui ó, é sempre do sentido ântero, aqui, lembrem que essa porção aqui é onde vai ficar a região da face, e essa região aqui é a região da nuca. Então, vai ser antero-posterior, vai ser neste sentido que nós vamos começar a contar o número dos pares cranianos. Então, o primeiro nervo que nós temos é o nervo olfatório. Então, ele é o primeiro nervo, ele é um nervo sensorial que ele vai inervar a mucosa olfatória. Então, ele vai ter uma origem, ele vai ter uma origem ali na região do cérebro, ali, o telencéfalo, e ele vai captar esse estímulo da região da cavidade nasal, porque ele é um nervo sensorial, então ele vai captar da periferia e ele vai levar
para o cérebro, vai levar para esse encéfalo para fazer esse transporte da informação do cheiro até o cérebro. Então, ele não tem um núcleo específico, mas a sua origem fica então ali na região do cérebro do telencéfalo. Então, aqui eu tenho um resuminho, eu deixei um resuminho em cada slide, aqui, cada primeiro slide, mas eu vou trazer outras informações complementares. Então, para a atividade, vocês vão utilizar esse aqui, vocês vão colocar o número do nervo, né, o nome do nervo, o seu número correspondente em numeral romano, e se ele é sensorial e qual a região, então qual vai ser o campo de inervação que ele vai se inserir. Então, aqui, só para a gente observar essa. Então, nessa imagem aqui, nós podemos observar onde esse nervo olfatório ele se encontra no cérebro, nessa região, então, do encéfalo. Então, aqui nós podemos ver que tem uma região aqui em verde, que é onde ele se encontra. Então, este nervo olfatório, ele vai se prolongar, ele vai em direção à porção anterior e ele vai entrar, então, no que nós chamamos essa parte aqui do bulbo olfativo, então, ele vai se ramificar ali e ele vai entrar na região da cavidade nasal, então, ele vai então se ramificar aqui, essas fibras olfativas que eles se encontram aqui, então a gente pode ver que nós temos o nervo olfativo, o nervo olfatório, essa porção anterior que corresponde ao bulbo, que ela vai estar em cima do que nós chamamos de crivo do etimoide, então eles vão terminar nessa região e vão continuar no trato olfatório. Então, ainda neste cérebro, dentro desse cérebro, essas fibras, elas vão então dispersar esse estímulo. Então, eles vão fazer com que esse cérebro ele capte todo aquele cheiro e, de acordo com a nossa memória, a gente vai interpretar, o nosso cérebro vai interpretar se esse cheiro ele pode ser o cheiro de alguma substância que pode ser nociva ou alguma substância que traz alguma memória afetiva, como por exemplo o cheiro de uma comida que a nossa mãe, que a nossa avó, que algum familiar fazia. Então, esses ramos do nervo olfativo, né, desse nervo olfatório, eles vão sair dessa cavidade nasal através da placa cribriforme, que eu vou mostrar aqui. Então, aqui a gente consegue observar, né, a região que fica essa placa, né, essa região cribriforme, então ele fica no osso etimoide, então a gente sabe que vai vir este cérebro aqui, então, nós temos esse cérebro, a gente tem essa região aqui do nervo olfativo, então ele vai vir em direção a esta região aqui do bulbo. Então, aqui por estes poros ele vai sair e vai para a cavidade nasal. Então, nós temos aqui uma porção, a parte superior aqui do etimoide. Então, vai ser nesta região que este bulbo ele vai se acomodar e que ele vai então passar estas fibras, vai passar então estas fitas olfativas através desta cavidade. E desta forma vai pegar, vai captar esse cheiro dessa região que a gente considera periférica, porque está mais longe, então, do nosso encéfalo, e vai levar essa informação, então, para o nosso encéfalo. Então, aqui só para demonstrar onde que está esse trato olfativo. Então, essa aqui vai ser aquela região que corresponde ao bulbo olfatório, essa região mais anterior. Então, vai ter esses prolongamentos dessas fitas para dentro da cavidade nasal. Então, ali vai estar inserido para captar esses cheiros. Então,
Só relembrando que daí esse nervo olfatório ele não vai ter um núcleo específico, mas que ele vai então permear essa cavidade nasal para captar então todo este cheiro para levar então para o encéfalo. Então, aqui eu vou sempre trazer também alguma curiosidade relacionada a algum tipo de lesão. O que que aconteceria se a pessoa tivesse algum tipo de lesão no nervo olfatório, por exemplo? Então, ela pode ter tanto a anosmia quanto a disosmia. Então, o que seria a anosmia? A anosmia seria essa completa falta do cheiro. Então, essa perda desse cheiro, ela pode ser ocasionada por alguns tipos de doença, por alguns tipos de lesão, trauma, como, por exemplo, uma queda também pode causar uma lesão no nervo olfatório, fazendo com que este indivíduo ele perca este cheiro ou algum tipo de doença, como, por exemplo, a doença de Alzheimer, esquizofrenia, diabetes, doença de Huntington, esclerose múltipla. Então, algumas doenças neurodegenerativas, por elas serem neurodegenerativas, causarem a degeneração, a morte destes neurônios, então, vão fazer com que este indivíduo perca o cheiro, essa capacidade de, então, interpretar, de captar esses cheiros. Ou ainda ele pode ter distorções no olfato, que também pode ser acarretada por estas doenças. Então, aqui só trazendo novamente o que seria a disosmia, aqui o teste olfatório que ele pode ser feito, né? Então, segundo o par craniano que nós temos é o nervo óptico, ele é sensorial também, então ele vai captar esses estímulos da periferia através das suas células, os seus receptores sensoriais. Então, ele vai inervar a retina através disso, né? A retina também possui algumas células que elas são específicas, como os cones, que os cones vão captar os estímulos de cor, os bastonetes que vão captar os estímulos de luz. Então, aqui vocês têm que lembrar que o nervo óptico, segundo o nervo craniano, ele então vai ser um nervo sensorial e ele vai captar esses estímulos da retina. Então, aqui nós conseguimos observar este trajeto do nervo óptico. Então, essa região corresponde à região do quiasma óptico, que é uma estrutura em forma de X, que é onde encontra estes nervos cranianos. Então, vai ser nesta região aqui que vai se prolongar este nervo óptico. Então, aqui nós temos uma região que ela é chamada de geniculado lateral, que então é onde vai sair estes, é, estes nervos, estes nervos cranianos. Então, eles vão cruzar, vão passar aqui pelo quiasma e vão em direção aos globos oculares. Então, aqui novamente nós estamos vendo, aqui nessa projeção é onde vai continuar se projetando, então, este nervo óptico. Aqui nós temos, então, uma imagem real do que seria o quiasma óptico e aqui o trato óptico. Então, aqui é onde começa a se projetar o que vai ser o nervo óptico. Então, aqui nós conseguimos ver outras estruturas para a gente correlacionar. Então, por onde que vai sair este, este nervo. Então, vai sair por esta região. Vai sair, então, a região do nervo óptico. Então, ele vai deixar esta órbita através do canal óptico. Então, nós temos o globo ocular. O globo ocular vai estar aqui na frente, na porção anterior, e ele vai entrar, então, aqui pelo canal óptico. E então, nós ainda temos aqui o assoalho da fossa média do crânio, que ele vai passar a parte nasal também, de cada nervo, vai cruzar para o lado oposto, então formando o que nós chamamos de quiasma óptico. Então, nessa fossa média, ele vai cruzar formando este quiasma óptico, estes nervos ópticos. Então, continuando, essas fibras elas vão continuar em duas vias. Então, aqui, ó, relembrando que ele também não possui um núcleo próprio, mas que esses corpos celulares eles estão então na retina, eles vão captar então esses estímulos da retina. Então,
Aqui nós conseguimos observar de onde que ele vai se projetar, a sua origem. E aqui, novamente, este nervo óptico, de onde ele vai se projetar em direção aos globos oculares. Então, aqui nós conseguimos observar que essa região vai ser a região correspondente ao quiasma. Aqui nós conseguimos ver, né, os dois lados, né? Então, vai se projetar cada um para uma órbita. Então, aqui nós conseguimos ver como que ele se insere no globo ocular. Então, ele vem aqui atrás, é este nervo bem calibroso. Então, aqui tem uma neuropatia, né? Então, o que que vai acontecer com o indivíduo que ele vai ser acometido por alguma lesão no nervo, neste nervo óptico. Um dos exemplos, então, seria uma isquemia. Então, essa isquemia, ela pode ser ocasionada por algum acidente vascular cerebral, então vai causar esta interrupção do fornecimento do sangue. E como a gente já viu numa imagem, essas fibras, na primeira aula nós vimos, essas fibras que compõem então estes nervos, elas também recebem a vascularização, elas são vascularizadas porque elas precisam do fornecimento de sangue. Então, esse sangue, ele vai mandar os nutrientes, vai mandar, então, os componentes que este nervo, ele precisa para ele funcionar adequadamente. Então, se a gente tem o corte, essa interrupção desse fornecimento de sangue, a gente vai ocasionar, então, uma isquemia, ou seja, vai levar vai acarretar com que esse nervo ele seja necrosado. Então, com isso, este indivíduo ele vai ter então alterações nessas cores. Então, ele vai ter esta dificuldade, então, relacionada à função deste olho, então, que é cor e captação de luz. Então, o outro nervo que nós temos é o nervo oculomotor, enquanto o segundo par, ele é responsável, então, pela captação de cor, de luz deste olho, o terceiro nervo, ele é responsável, então, pela movimentação, por alguns movimentos deste meu olho. Então, ele é um nervo eferente, ou seja, ele é um nervo motor, então ele vai levar este estímulo do encéfalo para a periferia. Então, ele vai se originar já daquela região que nós chamamos ali do, do tronco encefálico. Então, ele vai se originar do que nós chamamos de mesencéfalo. Então, ele vai sair do crânio através do que nós chamamos de fissura orbital. Vocês ainda lembram onde que está inserida essa fissura orbital? Eu vou mostrar na próxima slide. Então, ele vai permitir agora a movimentação dos olhos e ele vai acomodar, ele vai causar a dilatação ou a contrição da pupila, bem como a acomodação do cristalino. Então, ele está relacionado a essa parte de movimentação, né? Ele vai, então, inervar os músculos extraoculares, este músculo ciliar e o músculo esfíncter da pupila. Então, por isso que ele vai conseguir aumentar ou diminuir esta abertura da pupila para captar mais ou menos luz. O que vai captar a luz vai ser as células que estão lá no segundo nervo óptico, mas aqui é a que vai captar, vai controlar essa abertura. Então, aqui nós conseguimos ver, né, que nós temos as fibras motoras, que elas vão se originar do núcleo nervo oculomotor, eles vão sair através do que nós chamamos de fissura orbitária, que vai estar aqui na região posterior da cavidade. Esses nervos, eles vão, ele vai se inervar, então, nos músculos extraoculares. Então, aqui nós conseguimos observar que nessa primeira imagem, aqui tá este nervo. Então, ele vai ter dois ramos, o que nós chamamos de nervo superior oculomotor e o nervo aqui embaixo inferior. Então, nós temos dois ramos aqui que nós conseguimos observar.
Então, ele vai se originar da, aqui eu coloquei colículo, mas ele vai se originar, então, aqui dentro, né, desta região, mais especificamente aqui do colículo superior, então, essa região do trato encefálico que vai se originar, então, este nervo oculomotor. Então, aqui eu trouxe a imagem para a gente relembrar onde fica aquela fissura aquela fissura orbital superior. Então, aqui nós temos a fissura orbital superior e a inferior, essa outra abertura aqui. Então, ele vai sair através desta abertura aqui, este nervo craniano. Então, se o indivíduo ele apresentar algum tipo de lesão neste nervo, ele pode também, como este nervo ele está associado a esta abertura aqui do movimento das pálpebras, então esse indivíduo ele pode ter uma paralisia dessa região aqui palpebral, ele vai conseguir, não vai conseguir então levantar, ele vai ter essa função palpebral aqui reduzida, então essa musculatura ela pode cair também. Então, ele também pode ter algum tipo de desvio do olho, ele não vai conseguir, então, por exemplo, focar a diplopia, ela está relacionada, então, a, a quando a gente observa algum objeto duplo, e ainda ele pode ocasionar amidríase, né, algum tipo de lesão. Então, nós temos aquela região ali, que ela pode ser afetada caindo, então fazendo com que caia a musculatura da pálpebra, mas também o indivíduo ele pode ter amidríase, que é esta pupila dilatada. Então, algum tipo de lesão que ela pode ser temporária, fazendo com que esse indivíduo ele acabe tendo algum tipo de irritação ou machuca a retina. Então, por isso que tem que cuidar quando o indivíduo tem essa midríase, tem essa pupila dilatada, porque quanto mais dilatada, maior vai ser essa entrada de luz. E se o indivíduo ele está num ambiente claro, com midríase, ele está com essa pupila dilatada, porque é, houve uma lesão neste nervo e ele não consegue contrair, não consegue diminuir essa captação de luz, vai ocorrer algum tipo de dano, então, nessa retina, e pode ocorrer também esse desconforto. Esses indivíduos, eles relatam um desconforto intenso. Então, aqui é só o resumo do que eu falei, da midríase. O quarto nervo é o nervo craniano motor, que é o nervo troclear. Ele vai se originar também na região do mesencéfalo e ele também vai sair através da fissura orbital superior, que a gente também viu que o outro nervo, que o nervo oculomotor, ele também sairia. Então, ele também é um nervo ocular, só que ele tem também uma função nessa movimentação ocular. Então, aquela parte que aquele nervo, o terceiro par craniano, ele não vai estar envolvido, esse nervo troclear ele estará envolvido. Então, aqui nós vemos que esse nervo troclear ele vai sair da região do colículo inferior, ele vai então se projetar em direção à fissura orbitária superior e ele vai para o músculo oblíquo superior. Então, qual seria a função? Essa função vai ser de abdução, de depressão e de rotação medial do olho. Então, se a gente consegue olhar em direção à nossa porção medial, em direção para o centro aqui do olho, do nosso nariz, se a gente olhar em direção ao nosso nariz, é porque a gente está movimentando essa musculatura relacionada ao nervo troclear, este nervo que está inervando essa musculatura que nós conseguimos fazer com que nós observamos, então, esta parte aqui medial. Então, se a gente consegue olhar para o centro do nariz, para o centro não, em direção ao nariz, é por conta da ação deste nervo. Então, aqui nós temos a região onde ele vai se ter origem, né? A região aqui do colículo. Então, ele se origina nessa região e vai lá em direção
ao globo ocular. Então, aqui a gente consegue observar melhor. Nós temos aqui a região de colículo, e este colículo, ele vai, então, projetar essas fibras motoras. Aqui também nós temos de onde que ele pode sair, né? Então, aqui é uma representação de onde este nervo ele vai sair. E dessa forma também, devido a sua ação no globo ocular, então nessa movimentação, esse indivíduo, se ele tem essa paralisia do músculo, que é chamado oblíquo superior, que é um músculo que o nervo troclear, ele está então envolvido, ele está inervando, esse indivíduo ele também pode apresentar uma diplopia. Só diplopia, entretanto, é quando ele vai fazer esse movimento de olhar para baixo. Então, ele também pode ter essa visão alterada por conta de algum tipo de lesão no nervo troclear. Então, essa primeira parte seria isso, depois nós vamos continuar na próxima aula.